Eu estava lendo o jornal e tinha uma matéria de 2 parágrafos dizendo a humanidade pode estar causando um evento de extinção em massa. Ela estava escondida na página 6 ou 7 e eu pensei, é assim que a humanidade está lidando com a questão. Não lidando com ela. Olha o seu telefone. Perto desse lugar, o sinal desaparece. E aí, Louie, tudo bem? Deixa eu perguntar, quantas câmeras você tem aí? Tá falando na minha mesa ou... Não, no seu corpo. No meu corpo? Menos de 7, mas 5 a mais do que 2. Tá legal, deixa eu fazer o pedido. 1 câmera de boné, 2 de botão, 1 de sutiã, 1 de garrafa, 5 de cobertura com a vibração. Tá, pode deixar. Ah, tá. Assim tá rodando. Alinha com a saída e não esquece de esconder as alças. Tá. A sua reserva em 10 minutos. Tá bom. Podemos comer. Aqui está o seu prato, salmão e camarão doce. Legal. Obrigada. Como vocês sabem tanto sobre sushi? Eu experimento muito. Ela me trouxe aqui. Olha, vocês têm um gosto bem exótico. É. A gente gosta de experimentar. Recomendaram esse restaurante. Vocês estão gostando? Bastante. Eu tenho comido muito sushi ultimamente. É uma coisa que eu aprendi com meu avô. É mesmo? É isso aí. Aqui está a baleia Obrigada. e aqui está o shoyu. Isso já dá? Olha aí, 3 fatias, pegamos. Essa foi bem na mosca. The owners and chef of one of America's trendiest restaurants are facing federal charges tonight, all because of what they put on customers' plates, an endangered species. And behind the undercover sting, some movie makers who went right back to work. A gente está fazendo uma estrada nova. É bem grande. Olha esse crânio de lado aqui. Eu fiz 4 matérias sobre extinção para a National Geographic. A gente visitou paisagens lindas, com dinossauros de um horizonte ao outro. E a gente pensa, isso foi há tanto tempo. Mas e se estiver acontecendo agora? E ninguém estiver vendo? Anualmente, uma espécie em cerca de 1 milhão deve desaparecer naturalmente. Nas próximas décadas, nós vamos levar espécies à extinção 1000 vezes mais rapidamente do que o normal. É difícil estimar com precisão quantas espécies vamos perder. Em cerca de 100 anos, podemos perder até 50% de todas as espécies da Terra. Eu pensei na hora, essa é a história mais relevante do mundo. É como viver na época dos dinossauros, mas podendo fazer algo a respeito. Racing Extinction. Vida em extinção. Espécime identificado à direita. Bom, o fato é que elas foram avistadas nesta área. Entendido. A baleia azul é o maior animal que já viveu no planeta. Maior do que qualquer dinossauro. E assim como os dinossauros, elas estão sendo extintas. Atenção! Ela tá vindo! Olha só, dá uma olhada. Na época da caça às baleias, elas quase foram extintas. Restaram cerca de 2% da população.
Hoje elas são dizimadas pelo tráfego naval. Vai lá. Ela tá vindo da direita. Minha esperança é que, mostrando a beleza desses animais, talvez a gente consiga salvá-los. Uma das coisas mais legais da baleia azul é que ela produz o som mais alto do reino animal. Mas a gente não ouve, porque está abaixo do nosso espectro de audição. A gente absorve o mundo com os olhos e ouvidos e fala, ah, é isso. Não tem mais nada para ver. Mas existem mundos ocultos em quase todos os níveis. E o que eu quero fazer é mostrar isso para as pessoas. Quando a gente desceu do barco, um pescador abordou o nosso intérprete e disse: vocês têm $500, eu achei uma boia e parece que tem uma recompensa se ela voltar para os Estados Unidos. E eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada nessa boia. Estava escrito, devolver a Chris Clark, Laboratório de Bioacústica de Cornell. E eu conheço esse cara. O Chris inventa jeitos pioneiros de gravar baleias há 30 anos. Ele basicamente provou que as mensagens delas conseguem percorrer oceanos. Então, achar aquela boia foi como achar uma mensagem numa garrafa. Nós construímos sistemas de gravação. Jogamos no oceano e eles gravam continuamente. Pronto. Baleias, golfinhos... qualquer tipo de animal, nós tentamos gravar. Tudo certo? Quando eu soube que tinha uma baleia cantando por perto pela primeira vez, eu podia ver na tela, mas não conseguia ouvir. Então o que fizemos? Aceleramos a gravação. Até hoje eu sinto um arrepio na espinha. É tipo... caramba, isso é maravilhoso. Nós fomos escutando cada vez mais em partes diferentes do planeta. Seja no Oceano Ártico congelado ou nas selvas densas da África Central. O mundo inteiro está cantando. Estalando, grunhindo, assoviando, batucando. Mas nós paramos de escutar. O Laboratório de Bioacústica de Cornell tem a maior biblioteca de sons animais do planeta. Eles colecionam desde os anos 30. Pense como se fosse um museu. Podiam ser penas de pássaros ou besouros espetados em um quadro. Temos uma variedade de sons dos maiores animais que já viveram no planeta ao menor dos insetos. Esta é a gravação de um o-o macho cantando no Havaí. Esses pássaros são monogâmicos. Então ele faz um dueto com a parceira. Ele canta, ela responde e assim por diante. Esse é o canto do macho. Ela não responde. O canto do macho de novo. Esse é o último macho da espécie cantando para uma fêmea que nunca vai aparecer. Ele está totalmente sozinho. E agora a voz dele sumiu.
Na vida curta desta coleção, 70 e poucos anos, muitas das espécies que nós gravamos foram extintas. Então, o nosso arquivo é um exemplo vivo do ritmo acelerado de extinção que vivemos. Houve 5 grandes eventos de extinção na história do planeta. O Ordoviciano, o Devoniano, o Premiano, o Triássico-Jurássico e a extinção KT, a que matou os dinossauros. É muito difícil compreender essa escala de tempo. 4 bilhões e 600 milhões de anos de história terrestre. Mas se nós pegarmos a história da Terra e colocarmos num relógio de 24 horas... Sabe onde o homem aparece no relógio? Alguns segundos antes da meia-noite. Só isso. Nós somos novos na área. O que estamos vendo hoje é o Antropoceno, uma nova época. Antropoceno significa tempo dos humanos. É quando o próprio impacto causado pelos humanos vai afetar o registro fóssil do futuro. 65 milhões de anos atrás, foi a queda de um asteroide que causou a extinção dos dinossauros. E quanto à causa do 6º evento de extinção, é bem fácil dizer o que o está provocando. A humanidade se tornou o asteroide. Nós chegamos a uma encruzilhada. Agora é... tarde demais ou é um começo de um movimento? São 2 fatias de baleia e uma fatia de cavalo. No restaurante Hump, a gente sabia que eles vendiam carne de baleia. É, por enquanto. Eu dei pro Joe. Mas tem algo maior acontecendo. Nós descobrimos que o governo Obama estava negociando a portas fechadas com os japoneses para retomar a caça comercial de baleias. Aí eu pensei, se a gente conseguir provar que baleias ameaçadas estão sendo servidas aqui nos Estados Unidos, a gente acaba com a negociação. Chega de morte de assassinato! Chega de morte! Os ativistas dos direitos dos animais agiram, mas o restaurante não fechou. Apareceu um cara que eu não conhecia. O nome dele é Oti Gil. Ele montou um equipamento bem na frente do restaurante Hump, para quem estava entrando. O que você está fazendo? Transmitindo. Ontem, tinha umas 200 pessoas aqui protestando. E eu pensei, sabe, alguém tem que manter a pressão. Quando a gente assiste ao Oscar e ao Globo de Ouro, é ele que monta todas as telas e projeções. Aí ele parou a Ferrari bem ao lado do furgão. O dono do restaurante veio e disse para ele, por quanto tempo você vai fazer isso? Ele achou que eu era um hippie qualquer, que ia ficar por aqui um dia ou 2. Eu falei, escuta, eu posso ficar aqui por 1 mês, ou 2, ou 1 ano, ou o que for. Quanto tempo você consegue sobreviver comigo aqui? 10 dias depois, o restaurante fechou. Para mim, foi um momento lindo. Todo mundo tinha ido para casa. Mas um cara com um projetor enorme manteve o holofote no assunto. Fecha! 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 Tem milhares de pessoas no mundo inteiro dispostas e capazes e se sacrificando para salvar espécies. Ei! Isso! Por aqui! Elas vão aos lugares mais sinistros, obscuros e perigosos do planeta. Solta o tubarão! Solta ele! Mais de 800 ativistas ambientais foram mortos só na última década. Então esses caras fazem o trabalho duro. E a gente nunca fica sabendo, eles não são famosos. Sean Heinrichs. Eu moro em Boulder, no Colorado. Poucos lugares ficam mais longe do mar. E eu descobri um ativista marinho incrível, morando no meu bairro. Ele largou o emprego de diretor financeiro de uma empresa de tecnologia para ajudar a salvar espécies ameaçadas. O Sean tem feito um dos trabalhos mais revolucionários que eu já vi em qualquer lugar do mundo.
A Isla Mujeres era a maior ilha de pesca de tubarões na costa leste do México. No mínimo 20 barcos de pesca de espinhel matavam tubarões todos os dias. O Sean ajudou a transformar esse território de pesca em um dos melhores pontos do mundo para a observação de tubarões. Hoje nós temos uma comunidade de ex-pescadores que ganham muito mais levando turistas para nadar com tubarões-baleia do que pescando tubarões com espinhel. É uma questão econômica. Sabe do que eu gosto? O Sean trabalha com um amigo, Paul Hilton. Ele é fotojornalista investigativo e eles sempre acabam se envolvendo em situações perigosas. É um paraíso dos viajantes. O Paul é um fotojornalista como eu, focado em espécies ameaçadas. Ele é incrível no que faz. O Paul e o Sean tentam desmascarar quadrilhas que vendem espécies ameaçadas. A gente vai derrubar a porta desse lugar, né? O Sean não faz rodeios. Eu adoro o entusiasmo dele. Só que ele fala demais quando a gente está trabalhando, então eu sempre acabo tendo que falar, cara, silêncio. Eu acho que todo americano é assim. Eu tô rodando. Eu distraio. É sempre bom ter uma equipe quando se sai em missão, porque em várias situações a gente fica envolvido no momento, tentando fotografar com a câmera e não tem ninguém na retaguarda. Pergunta do banheiro. Onde é o banheiro? A técnica do Paul e do Sean é deixar a câmera pendurada no pescoço. A maioria das pessoas acha que você precisa colocar na altura dos olhos para olhar e fotografar, mas na verdade é uma câmera de vídeo ligada o tempo todo. Nossa, quantos? Isso é de tubarão? Que nem no filme? Tá, não abusa da sorte não, Sean. Legal, muito legal. Não sei você, mas eu nunca tinha visto tantas barbatanas. Como vocês descobriram esse lugar? Na verdade foi no Facebook. Entramos em contato e aí simplesmente fomos entrando. Uau. Quanto tempo ficaram lá? Ah, uns 10, 15 minutos. Pegaram tudo isso em 15 minutos? É isso aí. Paul, estamos chegando? Isso, é na próxima quadra. Eu não sabia que o comércio legal de animais selvagens era tão escancarado. É só andar pela rua e quase toda a loja está cheia de criaturas ameaçadas. Olha só isso aqui. Não são só barbatanas de tubarão. Quase todo animal ameaçado do mundo está à venda. Com a explosão da demanda chinesa por sopa de barbatana de tubarão, estima-se que 250 mil tubarões são pescados para o comércio de barbatanas, todos os dias. Talvez nenhuma espécie ilustre que está acontecendo nos oceanos hoje melhor do que os tubarões. Eles são mais antigos que os dinossauros. Sobreviveram a 4 eventos de extinção em massa. E só na geração da qual eu faço parte, nós reduzimos a população deles em 90%. Eu segui um grupo de pescadores de tubarões na Indonésia e eles se deslocavam bastante no mar. E um dia eu vi uma coisa refletida no recife de coral, na água rasa. E o que eu descobri foi simplesmente horrível. Era um tubarão-ama maravilhoso, mas com todas as barbatanas cortadas. E ele tentava nadar, mas não conseguia. Foi de partir o coração, porque essa é a realidade e é isso que ninguém entende. A maior usina de processamento de barbatanas está a uns 200 metros atrás de nós. Eu falei com um cara por telefone. É bem provável que a gente consiga entrar, hein? Eu tenho um bom contato aqui. Tá bom. Eu acho que... Sean tem uma intérprete. Eu não vou dizer o nome dela, mas ela trabalha infiltrada na China há várias décadas. A nossa primeira parada com ela foi num lugar onde eles não tinham conseguido entrar antes. Basicamente, o hipermercado do comércio de espécies ameaçadas em Hong Kong. Ao longo dos anos, eu tentei várias vezes entrar nessas instalações, assim como o Paul e os amigos dele. E nós conseguimos pisar do lado de dentro por uns 30 segundos. O que foi? Os funcionários vinham expulsar a gente. Eles ameaçavam chamar a polícia. Panelas, facões. Caiam fora daqui e nunca mais voltem. Eu vou chamar a polícia, hein? Vamos fazer o seguinte. Vai ter um carro esperando com todo o equipamento. Eu trouxe uns colegas da operação no ramp.
Heather Raleigh, que trabalha disfarçada pra gente. Charles Hambleton, que é meu diretor de operações secretas. Ali no beco? Do lado direito? Nós inventamos uma desculpa. Vamos fingir que estamos em uma expedição gastronômica procurando ingredientes exóticos. O plano é esse. Nós somos um tour gastronômico, ela vai entrar como a senhora Sawyer e a gente tá aqui pra aprender e atirar fotos. Usar uma câmera oculta é uma das piores coisas que você pode fazer aqui na China. Se a gente topar com gente usando distintivos e uniformes, arranquem tudo. Tirem todo o equipamento debaixo da roupa e joguem por cima de um muro. Entra aí, vai. Oi. 然后我们是这个美食来香港，拜访吃，跟他们会看一些食材这样子。哦，高档的仪式。对，比较最好的是哪一种？ Qual é o interesse de vocês em produtos marinhos? A gente está montando uma empresa para vender frutos do mar. Tipo o quê? Uma loja de frutos do mar. Bom, a gente vende basicamente atum, marlim e peixe-espada. Eles querem ver algo mais exótico. Porque o turista, chinês e asiático, virou um comprador importante hoje. É mais de 50%. A gente pode ir embora. Não, tudo bem. Eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. É sim. Tem banheiro por aqui? O banheiro é ali, ó. Valeu. É difícil pegar um tubarão, sabe? Quando você pega um tubarão, cada parte dele pode ser vendida por dinheiro. Então a gente, sabe, não joga nenhuma carne do tubarão fora. Mas muitos ecologistas não entendem como funciona a nossa indústria. Eles acham que a gente, sabe, só tira a barbatana fora e joga o tubarão no mar para ele ficar morrendo lá, sofrendo, sabe? Isso é muito ruim. Mas isso não é verdade. Esse vídeo foi feito pelos próprios ecologistas. Olha isso. Isso é um verme. Olha. Ele também é caro? É muito caro. Muito caro. Ele custa 44.800 dólares americanos por quilo. 44.800 dólares por quilo. Esse é o preço de atacado. Fala sério. Eles acreditam, pelo que eu sei, eles acreditam que cura o câncer. Os chineses acreditam em muita coisa. Nós acabamos seguindo até outro armazém no porto de Hong Kong. Louis, dá uma olhada. Deviam ter 10 ou 20 mil barbatanas em um só lugar. Essa é uma das maiores instalações do planeta. Aquelas ali são mais azuis. A extensão era inacreditável. Eu nunca tinha visto nada assim na vida. Merda. Eu acho que esse mundo é absolutamente insano. Eu me lembro de mergulhar nas ilhas mais ao norte das Galápagos. A Ilha Darwin e a Ilha Wolf são ilhas onde o próprio Darwin nunca esteve. É um mundo à parte. É um mundo antes de os humanos chegarem. Eu lembro que um tubarão-baleia gigante apareceu. Depois passou um grupo de golfinhos. Na época, a gente fotografava com filme. E o quadro inteiro foi preenchido por vida selvagem. Teve um golfinho que veio nadando, entrou na frente do tubarão-baleia e agarrou um atum. Ele olhou pra mim e chacoalhou ele. E engoliu o peixe pelo rabo, goela abaixo. Eu pensei, é nessas horas que o filme devia ter 37 fotos, não 36. Foi mágico. Foi absolutamente mágico. Como fotógrafos submarinos, fotojornalistas, na verdade,
Nós estamos documentando uma época e um lugar que no futuro pode não existir. E o tempo está passando. No meu primeiro trabalho como fotógrafo para a revista National Geographic, em 1960, eu bati um total de 7 ou 8 fotos em um filme de 6 por 6 centímetros. Era um Ektachrome. E eu emendei uma na outra. Foi o primeiro panorama a cores feito em um Recife. E esta foto foi quando voltei em 1989. A linda floresta da Barreira de Corais tinha morrido. A extinção costuma ser causada pela atividade humana direta, coisas como a destruição dos habitats ou pesca excessiva. E também temos o aquecimento global, que acontece de outra forma. Então é o processo duplo, a influência direta do homem e a influência indireta do homem afetando o clima. O clima é controlado pelos oceanos, é o mar que manda, ele dá as cartas. E hoje os oceanos estão mudando lentamente. E esse é o perigo que nós enfrentamos hoje. Uma extinção em massa é causada pelas mudanças ambientais. E nós estamos mudando o ambiente exatamente da forma que pode desencadear uma grande catástrofe. Houve 5 grandes extinções em massa. E elas tiveram causas diferentes. Mas todas tiveram um fator em comum. O aumento enorme nos níveis de dióxido de carbono. E nunca tivemos um pico de dióxido de carbono como o que temos hoje. Nós estamos queimando combustíveis fósseis formados ao longo de centenas de milhões de anos. Revertendo a história geológica, basicamente, e fazendo isso muito, muito rápido. No derramamento de petróleo do Golfo, vazaram cerca de 4.900.000 barris. Isso representa 1/4 do que usamos todos os dias nos Estados Unidos. A gente vê o derramamento de petróleo do Golfo e pensa, essa é a maior catástrofe ambiental da história dos Estados Unidos. Mas esse vazamento não é nada comparado ao dano que nós causamos, vivendo a nossa rotina sem pensar. E eu sou mais culpado que a maioria. A pior coisa que você pode fazer para o ambiente é um documentário. Isso é muito legal. Nós medimos as emissões de 2 anos de produção. E eu fiquei horrorizado com a quantidade de energia necessária para fazer o que eu faço. Legal, vamos tentar com essa aqui. Atualmente estamos tornando nossa vida bem melhor. Para nós. Mas nós fazemos isso às custas de tudo que vem depois. Existem inúmeras formas de resolver esse problema. A questão é, vamos fazer isso rápido bastante? O que sabemos no momento é que estamos perdendo o controle. E a química oceânica está mudando muito rápido, assustadoramente rápido. Quando injetamos dióxido de carbono na atmosfera, nem tudo fica lá. Os oceanos absorvem de 1/3 a metade do total. O CO2 reage com a água, formando algo chamado ácido carbônico. E a cada ano, a acidez do oceano aumenta. Para ter uma ideia do que isso faz, pegue uma concha e jogue em um copo de vinagre. Uma variedade inteira de criaturas vai simplesmente dissolver no oceano ácido que nós criamos. Há um massacre nos oceanos. Ele já começou. Não só já começou, como está a pleno vapor. Essas são larvas? Sim. Tá vendo ali? A mancha Isso. marrom? Sim. Anualmente, nós coletamos de 7 a 10 bilhões de larvas de ostra que enviamos a criadores de todo o Pacífico Noroeste. Eu ainda me lembro do dia em que todas as larvas da nossa incubadora estavam no fundo dos tanques. 6 bilhões de larvas morreram em um só dia. A água do Oceano Profundo, que banha a costa de Washington e do Oregon,
é bombeada para a incubadora e elas não conseguem produzir as conchas. Elas são dissolvidas imediatamente. Era loucura pensar que o oceano podia estar acidificado o suficiente para causar esse tipo de problema. Isso parecia algo para o futuro distante e não algo que precisasse da nossa atenção. Com o ritmo de mudança que estamos vendo no oceano, o efeito sobre a nossa cadeia alimentar vai ser dramático e vai ocorrer ainda nessa geração. As coisas que estamos acostumados a comer podem deixar de existir e podemos ter que passar a comer águas vivas ou coisa parecida. Uma nova tendência. Parece meio bobo. Mude a sua dieta e salve o planeta, mas se os humanos pudessem virar vegetarianos hoje, faria uma diferença enorme. De longe, o maior fator causador dessa extinção em massa é a destruição do habitat natural, ou a conversão do habitat natural em pasto para gado. Quanto mais dependentes somos de carne, leite e ovos, maiores as emissões de CO2 e metano. O gado e os ruminantes em geral produzem metano como subproduto da digestão da grama e das outras coisas que eles comem. Então, as contrações empurram o gás para fora do estômago. Eles passam por essa válvula e vêm para cá. E nós coletamos o gás nesse bolsão. E há quanto tempo toda a estrutura está coletando gás? Só 2 horas. O metano é cerca de 22 vezes mais poderoso como agente de alteração climática do que o CO2. Então não precisa de muito metano para fazer diferença. Basicamente, uma vaca pode encher um saco de lixo de 210 litros com metano por dia. Uma vaca não é problema, mas hoje temos 1,5 bilhão delas. E é uma forma incrivelmente ineficiente de se produzir comida. 3/4 das lavouras são usados só para alimentar o gado. Somando tudo, a limpeza da terra para o pasto, a alimentação, transporte, a pecuária gera mais gases do efeito estufa do que todas as emissões diretas de todo o setor de transporte. Não acho que há uma competição entre esses problemas. Eu não acho que um pode ser colocado acima do outro. É como dizer, tudo bem, o aquecimento global é pior do que a acidificação oceânica. O pescar todos os grandes peixes é pior do que poluir o mar. Seria tolice isolar qualquer um deles e dizer que é assim que nós vamos resolver os problemas do planeta. Nós temos que combater em todas as frentes. Quantos roedores! Parecem gatos domésticos. Olha, dá uma olhada nisso. Ainda estão vivos. As portas sendo fechadas. Luzes apagando. Cara, isso dá medo. Não somos bem-vindos aqui. Em 2002, o governo fechou o cerco contra os mercados de animais selvagens no sul da China. Então as coisas viraram clandestinas, funcionando de madrugada. E é horrível. Estão fechando. Quê? Estão fechando. Ai, que loucura. Eles estão se escondendo. Meu Deus do céu! Esse mercado teve que mudar de lugar 2 vezes naquele ano. O que vocês estão fazendo? Eles sabem que não deviam estar fazendo o que fazem. Isso é pesado, hein? Quanto mais ameaçado é o animal, quanto mais ilegal, mais a sala é escondida. Por aqui? Tá bom. Ô, Louis, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Você está olhando para uma dúzia de raias-jamanta dentro desses sacos de plástico. Levando em conta que cada animal desses tem um filhote a cada 2 anos, estamos diante de uma geração inteira erradicada dentro dos sacos. Alguns anos atrás, eu comecei a notar raias-jamanta e mantas-diabo expostas nas ruas em áreas que vendiam predominantemente tubarões.
E eu fiquei confuso, porque eu sabia que elas não serviam para sopa de barbatana de tubarão. E a carne dessas raias tem um sabor pungente. Não compensaria transportar esses animais enormes e pesados. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Várias raias marinhas gigantes, todas alinhadas. Eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, eu notei que eles estavam cortando as guerras. As guerras estão faltando. Onde é que eles colocaram? Onde colocaram as guerras? E a história é a seguinte. Elas eram um remédio tradicional antigo, em uma cidade costeira da China, mais de 50 anos atrás. E isso tinha quase desaparecido. Mas aquilo foi logo depois da epidemia de SARS. E alguém pensou, bom, os tubarões estão acabando. Que outros produtos a gente pode colocar na linha de produção? 若干年前，中国药用动物志，这是一本书，作为药用的编了一本书，这本书才记载这个氟粪鳃治疗疾病。 As guerras de raia vão parar nas lojas de medicina tradicional chinesa e lojas de frutos do mar. 氟粪鳃的话，还可以治疗什么呢？活血化瘀，治跌打损伤，可以治疗癌症。这个是多半呢，是因为开始是流见于民间。 Eu lembro o meu primeiro encontro com uma raia no mar. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava parado na água quando uma raia jamanta surgiu do nada e fez um voo rasante bem na minha frente. E depois desapareceu no azul do mar. Eu fiquei ali, sem fôlego, esperando. Recentemente, a gente estava em Bali. E no fim do último mergulho, com todo mundo já fora da água, eu olhei para baixo e uma raia passou bem baixo de mim. E ela parou e ficou pairando uns 15 metros abaixo sem se mexer. E eu falei, que interessante. Aí eu olhei e tinha uma linha de pesca, presa na parte de cima do corpo dela. A primeira coisa que eu fiz foi descer e cortar a linha que estava presa nela, bem perto do anzol. E aí, eu voltei pra cima. E ela não foi embora. Ela ficou pairando bem embaixo de mim. Aí eu desci mais uma vez e coloquei a mão gentilmente bem na frente da cabeça dela. E aí eu peguei o anzol e fui mexendo lentamente nele. E tirei da mandíbula superior. E pensei, agora foi. Ela vai embora e ela tá salva. Eu olhei para baixo e ela estava circulando bem embaixo dos meus pés. Aí eu fui até lá mais uma vez. E eu coloquei a minha mão bem ao lado de onde ela tinha se machucado, como quem dizia, olha, você vai ficar bem. E eu coloquei a minha cabeça bem na frente do olho dela e vi o olho dela indo de um lado para o outro na minha máscara, olhando os meus olhos. E percebi que ela sabia que eu estava tentando ajudar. Muita gente fala, como uma pessoa pode fazer a diferença? What if you could see how shark fin soup is made? If you could see how each year up to 70 million sharks are killed to end up in soup, could you still eat it? Cedi as imagens do tubarão sem barbatanas na Indonésia para a Wild Aid, uma organização de preservação dos tubarões na China. O filme atingiu mais de 1 bilhão de pessoas na Ásia. 80% das pessoas que viram disseram que iam parar de comer sopa de barbatana de tubarão ou reduzir drasticamente o seu consumo. Remember, when the buying stops, the killing can too. Como fotógrafo, eu entendo a força de uma imagem. Ela é transformadora. Eu acho que está no nosso DNA cuidar das gerações futuras. E se conseguirmos achar essa
porta de entrada. Podemos atingir as pessoas muito rápido e mudá-las. O olho humano é muito limitado. Nós vemos uma fatia minúscula do espectro eletromagnético. É como se você tivesse um piano de cauda em casa, mas só conseguisse escutar uma nota. Normalmente, o dióxido de carbono é invisível ao olho nu, mas certos comprimentos de ondas infravermelhas são absorvidos por gases como CO2 ou metano. É isso que está acontecendo aqui. Essa câmera tem um filtro de cor especial, que nos permite visualizar o CO2 gasoso que sai pelo nosso nariz e pela boca. Nós temos duas câmeras. Uma que enxerga o que o seu olho enxerga e outra que vê o que as empresas de combustíveis fósseis não querem que o mundo veja. O mundo do dióxido de carbono. Vamos fazer uma vindo em nossa direção. Tudo pronto. 3, 2, 1. Quer dizer, é revoltante, mas é lindo. Vira pra esquerda. Pra esquerda aqui? Isso, devagar. Essa vai ficar boa. Faria bem devagar. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Uau. Quase tudo que nós fazemos emite dióxido de carbono. A forma como aquecemos e resfriamos nossas casas, o nosso sistema de transporte, seja usando aviões, trens ou carros. Praticamente tudo emite quantidades enormes de dióxido de carbono. Mas não dá para ver. Ver esse mundo escondido foi como descobrir o segredo de um truque de mágica. Um truque de mágica que está matando o planeta. Parece um grande desfile de lixo, né? De sujeira. Tudo bem. O que os senhores estão fazendo? Entra aqui que eu te mostro. Isso aí é um capacitor de fluxo? É quase isso. Dá uma olhada, eu vou girar pra você. Ela filma dióxido de carbono. Vocês trabalham para o governo ou é um lance independente? Não, é um projeto de ciência. É só um projeto de ciência. Em muitos sentidos, a nossa geração é a última com o pé no acelerador, apertando o pedal até o fim. Estamos despejando tanto dióxido de carbono, tanto metano na atmosfera, que é bem possível, parando para pensar, que a geração do pós-guerra seja a geração de mamíferos que causou o maior impacto na história desse planeta. No antropoceno, nós estamos mudando todos os parâmetros. Estamos mudando a geologia do planeta. Estamos mudando a química dos oceanos. O antropoceno significa que o futuro do planeta está agora nas nossas mãos. Quando nós pegamos uma gota do oceano em qualquer lugar e olhamos no microscópio, existe tanta beleza em escala microscópica. É uma arquitetura em miniatura que eu nunca me canso de admirar. O primeiro palestrante é Boris Worm, que publicou uma série de artigos importantes e polêmicos nos últimos anos sobre o declínio do fitoplâncton. Quando eu palestro sobre plâncton, eu falo, primeiro vamos respirar e respirar de novo. E pensar no fato de que o segundo respiro veio do oceano. E ele foi gerado pelo fitoplâncton, que produz metade do oxigênio que nós respiramos. Nós sabemos que estamos alterando o oceano em escala global. Temos diversos impactos humanos que vão da pesca à mudança climática e à acidificação, mostrando que nenhuma parte do oceano está livre da ação humana. Usando imagens de satélite e outros dados, o Dr. Worm determinou que podemos ter perdido 40% da produção de plâncton só nos últimos 50 anos. É uma consequência, principalmente da mudança climática. E existe muita polêmica porque é uma questão importante. Se o declínio do plâncton se mostrar tão dramático quanto nós estimamos, isso seria muito grave. A sua vida depende da respiração dos oceanos.
Na verdade, os animais só puderam existir em terra depois que o plâncton oceânico tinha produzido oxigênio bastante para eles sobreviverem. Existe a ilusão de que são as coisas grandes do meio ambiente que contam. Mas se as coisas pequenas sumirem, nada mais funciona. É como se existisse uma teia enorme que conecta todos. Eliminando uma coisinha, o plâncton, por exemplo, todo o resto, a teia inteira, desmorona. É como uma sinfonia. E um a um estamos removendo todos os instrumentos da orquestra. Eles tocam pela última vez. E então desaparecem. Isso é errado. Globalmente, a maioria dos países luta para proteger essas espécies. E ele acaba com 600, talvez mais a cada ano. Essa é a usina de processamento. O Paul descobriu esse cara, o Sr. Lee. Um dos maiores contrabandistas de tubarões ameaçados do mundo. Existiam 3 espécies protegidas de tubarões: os peregrinos, os brancos e os baleia. Como eu disse, nós temos uma possível oportunidade de comprar óleo ômega 3 dele. O que eu preciso saber sobre óleo de peixe? Você fala, nós precisamos confirmar 100% que é um bom produto e pede umas amostras. Eu vou fingir que eu tô meio nervoso na defensiva e você tenta me acalmar, tá? A minha empresa é americana, eu vou dizer que é do Brooklyn. Tá, você que sabe. O óleo de tubarão é rico em ômega 3, mas os tubarões que ele negocia são ameaçados e protegidos na China e internacionalmente. A única lei que nós temos para proteger espécies ameaçadas é a CITES. É a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas. E essa lista só tem algumas centenas de animais. Isso acontece em parte porque as pessoas que controlam as CITES são as mesmas que vendem esses animais. Head of this CITES conference, a new decision-making mechanism to set up a centralized system for the resumption of the international trade in elephant ivory. Vamos lá. Fala que a economia está em crise e demorou um pouco para encontrar pessoas interessadas e, obviamente, o Sr. Sawyer está muito interessado. Ele diz que o óleo de tubarão peregrino é o melhor. Será que a gente pode levar uma amostra pequena para... Olha, só para você saber, da última vez ele me deu uma amostra e... mas eu não testei, é meu pessoal que precisa testar. Mas olha, eu não quero, eu não sei que laboratório você usa, eu preciso... Tudo isso, Desculpa, tem que ser o meu pessoal. Claro. Eu posso falar com o Louie por um segundo? Você tem que atender essa ligação, é só um segundo, vem comigo. Eles só querem saber sobre... Você tem que abotoar o último botão, porque dá pra ver totalmente o microfone e o gravador. Ai, caramba. Você acha que ele viu? Talvez, não sei, pode ser. Eu só quero saber se daqui a 5 anos a gente não vai ter problemas com as pessoas dizendo que a gente pescou todos os tubarões-baleia. 现在是意大利，现在是一年我们在进口它是10万吨。 Eu posso... 那你那个金沙那个皮
军杀的表目现在是其实做事出去，能吃到这个东西，我们贵州能吃的。Tá bom. 没有纯正的。100%. 100% tubarão-baleia. Baleia. Isso. Subimos a escada e vimos a área de processamento. E tinha pedaços de tubarão-baleia espalhados pelo chão. Então a gente começou a tirar fotos. E mandamos as fotos e as informações para a imprensa mundial. Viralizou. National Geographic, revista Time, BBC, saiu em todo lugar. O governo chinês está fazendo muita coisa atualmente pelas espécies ameaçadas. Estão queimando marfim, proibiram sopa de barbatana de tubarão em banquetes do governo. Então as coisas estão andando na direção certa. Tá bom, obrigado. E eu realmente espero que eles decidam ir atrás do Sr. Lee. A gente se desanima, mas talvez haja uma luz no fim do túnel. Dá pra ver que as pessoas estão mudando. Então estamos evoluindo. Não fique tão deprimido. Se nessa geração as coisas mudarem só um pouquinho, então já valeu a pena. É muito fácil pra gente apontar pro Oriente e dizer: olha o que a China está fazendo. Eles estão destruindo o planeta, estão poluindo tudo, estão erradicando espécies. Mas o Ocidente também desempenha um papel enorme na destruição, no esgotamento do meio ambiente e na extinção de várias espécies ameaçadas. O que está acontecendo na China é que eles estão passando pelo mesmo que nós passamos. Mas quando nós passamos por isso, só havia 1 bilhão de pessoas no planeta. Eles estão enfrentando essas dificuldades com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas só na China. Nós já levamos tantas espécies vulneráveis e o próprio meio ambiente ao limite. Nós não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros. Porque não vai sobrar nada. Alguns dos anfíbios mais raros do mundo estão dentro desse container. Soube que metade das espécies de sapos do mundo podem desaparecer nos próximos 20 anos. Existem 7.000 espécies de anfíbios. Estão todas ameaçadas. A Foto Ark é o meu projeto de 20 anos para registrar todas as espécies ameaçadas da Terra. É a minha tentativa de fazer as pessoas se importarem. Só isso. Aqui está ela. A última perereca de Rabi. A última do mundo. Um fungo quitrídeo acabou com todas no Panamá, então essa é a última. E pronto, ela vai ser extinta. Pode levantar o queixo dela um pouco? Perfeito. Esse é o momento dela. Muitas vezes as fotos que eu tiro são a única cobertura nacional que esses animais recebem antes de serem extintos. É a única chance que eles têm. Eu torço para que a Foto Ark não seja só um arquivo daquilo que perdemos. E sim algo que desperte o interesse das pessoas para que elas vejam esses bichos e se apaixonem por eles. Só existem 330 ou 340 espécies de tartarugas, e metade delas está ameaçada. Se a temperatura do planeta subir só alguns graus, elas estarão muito suscetíveis à extinção. Então essa é a última linha de defesa. Criar, em cativeiro, animais que foram extintos na natureza. Eu acho que podemos comparar esses animais, ou a natureza em geral, com as maiores obras de arte do mundo. Para mim, elas superam o melhor Picasso, Matisse ou Warhol. A vida quer florescer. O DNA quer seguir adiante. Nós temos que fazer parte disso. Por que nós faríamos qualquer coisa para prejudicar algo que levou bilhões de anos para evoluir?
como as árvores estão caindo no lago? Isso acontece porque o permafrost no solo está derretendo. No Ártico, nas regiões mais geladas do planeta, embaixo dos lagos, embaixo dos mares, existem quantidades gigantescas de metano congelado. E ele está lá há milhares de anos. Tem muito metano borbulhando para fora desse lago. Dá até para atear fogo nessas bolhas de metano. Qualquer criança sabe da extinção que matou os grandes dinossauros. Mas os paleontólogos, os estudiosos, eles se concentram na extinção do Permiano. Essa foi a maior extinção na história do planeta. Quase toda a vida desapareceu. Ela é chamada de Grande Agonia. A AKT foi obviamente causada por um meteoro. Mas o que causou a morte de todos os animais terrestres e marinhos no Permiano? Hoje estão chegando à conclusão que foi o metano. O Ártico está aquecendo gradualmente. E o metano, que ficou preso por milhões de anos, está começando a vazar. Quando isso pegar ritmo, vamos ter o que chamamos de efeito dominó. É a mudança climática descontrolada e é irreversível. Tá tudo bem? O único jeito de enfrentar o problema do metano é reduzindo as emissões de CO2, porque é isso que está aquecendo o Ártico e estourando essa bolha de metano. A ironia é que as companhias petrolíferas veem o derretimento do gelo como oportunidade para abrir mais buracos. Mas é com o que está embaixo disso que as pessoas deviam se preocupar. O registro fóssil mostra que as mudanças climáticas anteriores à humanidade também foram rápidas. Eu não estou falando de milhões de anos. Eu estou falando de 3 anos, 4 anos. Menos do que uma hipoteca. Menos tempo que o seu filho leva para fazer a faculdade. E se a temperatura do mundo subir 6 graus em 3 anos? Isso vai causar um massacre nos oceanos. Quando os oceanos começarem a morrer, o planeta deixa de funcionar como antes. E quando isso acontecer, a vida em toda parte vai morrer. Isso é uma extinção em massa. Tem uma ilha remota na Indonésia. Ela fica bem na extremidade onde o mar entra em um canal. E nesse corredor tem baleias, golfinhos e todo tipo de animal. E na ponta dessa ilha tem uma aldeia chamada Lamaquera. Nós não conhecemos nenhum lugar na Terra onde mais raias de amanta foram mortas do que nessa aldeia. E nós vimos que para lidar com essa questão das raias, tínhamos que ir ao epicentro. Essas são raias de amanta. Eles fazem conjuntos de 20 ou 40. E cada conjunto sai por $20. E cada uma rende 2 conjuntos no máximo. E as guelras dão de $500 a $600. Essas são as guelras, dá pra ver a beirada. Toda essa cartilagem vai ser vendida para a China e transformada em pílulas de sulfato de glucosamina para dor nas juntas e tal. Fizemos uma reunião com o Polidessa, que é o chefe. Masyarakat nelayan pikir rombongan datang melarang manta. Kalau rombongan ini punya misi dalam kerangka melestarikan,
kepada masyarakat kami yang ada di sini, kami mengharapkan ada jalan keluar. Dan hasil tangkapan manta ini menjadi komoditi ekonomi yang bisa diperjualkan untuk membiayai anak-anak. Dan mata pencarian di darat tidak ada hasil pertanian, kebun tidak ada, mereka tidak punya pilihan lain. No começo não foram receptivos, não queriam que a gente ficasse. Mas no final das contas, a gente conseguiu embarcar em um barco de pesca. Ninim, pergunta como eles pescaram. Tá vendo? Depois de algumas horas no barco, nós vimos um vulto escuro na superfície, passando por nós. O sangue se espalhou pela água. Durante 1 hora, aquela raia lutou pela vida. É grande, hein? Eu fiquei olhando e pensei, Deus, eu não vou conseguir. Aí ele cravou a faca no cérebro do bicho e ele ficou se debatendo. Eu vi a alma dele desaparecer bem na minha frente. Ele ficou imóvel. Pô, vambora. Sem pânico, sem pânico, sem pânico. Na volta para a aldeia, nós passamos por uma frota de barcos. Eles estavam indo cercar um grupo de raia-jamanta que entraram naquelas águas. A primeira coisa que eles fazem é arrancar as guelras. Com a chegada dos intermediários que fornecem motores a diesel e o escoamento da produção para a China, eles se tornaram rapidamente um empreendimento comercial. E é uma pena, porque as raias só vão durar mais alguns anos. Eles notam que os números estão diminuindo. Mesmo sem a nossa presença, eles sabem que algo tem que mudar. O que os filhos deles vão fazer? Não vai sobrar nada. A magia se perde um pouco. Sabe, o mundo sem essa espécie, para mim, fica vazio. Daqui a 200 anos, as pessoas vão estudar esse período específico e falar como essa gente nessa época permitiu que todas essas criaturas incríveis desaparecessem.
Mas não faz muito sentido eu, ou qualquer outra pessoa, gastar tanta energia para salvar os lugares selvagens se as pessoas não forem educadas para serem guardiãs melhores do que nós fomos. Se todos perderem a esperança, não há esperança. Sem esperança, as pessoas ficam apáticas. Ainda vale a pena lutar por muita coisa que restou. Cerca de 2 décadas atrás, o Boto Baiji era extremamente vulnerável. Restavam poucas centenas. E eu pensei, tá, tenho o suficiente. Alguém vai fazer alguma coisa para salvar esse animal. Eles não eram só os últimos da espécie, eram os últimos de toda uma família de cetáceos. Então eu pensei, alguém em algum lugar vai salvar esses animais. Eles têm que salvar, porque eles vão morrer. E eles não existem mais. Foram extintos. Eu vivi para ver essa extinção. Então... nós sempre achamos que alguma outra pessoa vai salvar esses animais. Esse campo é um dos últimos lugares do mundo onde ainda se pode ver um escrevedeira dos gafanhotos. E tem menos machos cantando a cada ano. Nós vemos cerca de 20 pardais por ano. De 150 para 20. A cada ano fica mais difícil encontrar o pássaro, não é? Ouviu alguma coisa? É um escrevedeira dos gafanhotos. Eliminação gradual é um termo usado em zoológicos, quando uma espécie deixa de ser viável em cativeiro. Ela é gradualmente eliminada. Vai sendo extinta aos poucos. Tá ali. Achamos. Achamos. Um elefante, um panda ou um rinoceronte nunca vai ser gradualmente eliminado. Mas se for um passarinho marrom, como a gente vai fazer as pessoas se importarem com isso? A minha foto da escrevedeira foi parar na capa da Audubon. E quando o Departamento de Caça e Pesca americano viu aquilo, a verba dedicada ao escrevedeira dos gafanhotos passou de $30 mil por ano para $1,3 milhão esse ano, para tentar estudá-lo e mudar o destino desse pássaro. Lá vai ele. Vai lá, amiguinho. Para mim, a fotografia não serve só para mostrar a alguém como alguma coisa bonita. Muito bom. É uma arma. Lembra o que o Ot Gil conseguiu fazer com um projetor na frente do ramp? O que ele conquistou? Eu pensei, tá, como podemos expandir isso? Quando nós sonhamos, não sonhamos dentro de uma caixa. Nós sonhamos dentro de mundos. As primeiras fotografias eram circulares. Até as primeiras TVs eram circulares. Mas para aproveitar melhor, eles decidiram recortar um retângulo. E essa caixa tem muito a ver com a forma como pensamos. O meu estilo sempre foi o de ampliar o material em 1 milhão de peças e deixar que ele se transforme em outra coisa. O Travis já fez projeções em prédios famosos no mundo inteiro. A minha fantasia é pegar as fotos dos meus amigos ambientalistas e amplificar a mensagem deles em ordens de magnitude. E se tivesse uma baleia passando e ela pulasse para outro prédio? Seria lindo. Eu ainda adoro a ideia de tubarões em Wall Street. O que você acha? Sem problema. 80% dos gases do efeito estufa são produzidos por cidades, por prédios comerciais.
Tony Malkin é o dono do Empire State. Provavelmente o mais famoso do mundo. E hoje ele é verde. Todo mundo considerava o Empire State um prédio defasado e obsoleto. E nós restauramos 6.500 janelas. Trocamos todas as lâmpadas por LEDs. Refizemos os sistemas de aquecimento e refrigeração. Com isso, economizamos 4 milhões e 400 mil dólares por ano. O melhor jeito de provocar ação, quando falamos do meio ambiente, é mexendo no bolso. Eu gostaria de projetar nas árvores. Então seria o prédio inteiro? Seria o prédio inteiro. E tem a ideia da mobilidade. Nós podemos instalar projetores em caminhões e sair por aí. Então, isso seria legal. O Travis mostrou uma ilustração dos veículos de projeção. E só de olhar para ele, surgiu todo um mundo de possibilidades. Os ambientalistas não podem ser os únicos preocupados em eliminar os combustíveis fósseis. Todo mundo tem que se importar com isso. Eu fiquei sabendo de uma piloto que é ambientalista em um esporte que não costuma ligar para o meio ambiente. Ela é uma contradição ambulante. Quando eu procuro as empresas de marketing esportivo, eu falo: vocês podem me ajudar a achar patrocinadores, e dou uma lista de empresas com as quais eu não quero trabalhar. Nada de combustíveis fósseis, de petróleo, de carvão, de carne ou de gente que faz testes com animais. Nada de pele nem de couro. Eles olham pra mim tipo... a gente não sabe como pode te ajudar. Leilani Milder has just passed 5 cars in the last lap and a half, and she is really cresting. Às vezes, os ambientalistas dizem: se você fosse uma ambientalista, ia correr de bicicleta. O problema é que aí eu não teria 75 milhões de pessoas prestando atenção no que eu faço. Obrigada. Eu vim falar com Elon Musk. Ele constrói foguetes reutilizáveis que abastecem a estação espacial. Ele é o maior instalador de energia solar dos Estados Unidos e construiu o carro mais bem avaliado da história, que é elétrico. A Leilani já conhecia o Elon Musk. Eu acho que nós estamos fazendo algo muito idiota, que é conduzir esse experimento de quanto CO2 o oceano e a atmosfera aguentam. Para termos um futuro que não resulte em uma catástrofe ambiental seguida de um colapso econômico, que é o que vai ocorrer se não abandonarmos o petróleo, nós precisamos dos carros elétricos. Eu acho que a gente vai encomendar um carro hoje, aliás. Excelente, podem levar. Eu quero mais que um. Tá, pode ir. Isso. Isso tá bem rápido. Vai subir rápido assim, com 47 quilos em cima? Vai. Aí sim. A distância focal dessa lente é absurda. Dá pra filmar de muito longe com ela. Dá pra aproximar centenas de metros com ela, uns 300 metros. Legal. E centenas ajustar. de metros com isso? É. A que distância eles projetam? 1,5 km. Eu tô construindo um para vocês que é 3 vezes mais comprido. Uhul, de repente vem um som incrível. Não estão escutando? A gente se inspirou em criaturas marinhas como o plâncton e sivas, que usam a luz para se comunicar ou como camuflagem. E adicionamos uma pintura eletroluminescente. Incrível. Com a projeção móvel, podemos ir a qualquer lugar. Podemos projetar em estradas, em prédios grandes, projetar nas ruas. Vamos projetar as emissões de CO2 em tempo real, com o projetor na traseira do veículo enquanto a Leilani dirige. Não é contra a lei. É legal? Até eu apertar aqui. Isso ajuda, né? Não parece legal. Tá tudo pronto, chefia. A minha esperança é que, levando a natureza até a cidade, a gente inspire as pessoas a salvar essas criaturas. Existem muitas espécies que precisam de proteção. A maioria das que precisam mesmo nunca entram nas listas. Depois de uma campanha de 4 anos,
Finalmente conseguimos incluir as raias na pauta das CITES 2013. O que eu vou mostrar é um vídeo que ilustra o que estamos fazendo. Muita gente diz que não dá para vencer o dinheiro, que não dá para vencer a política só com esperança e vontade. Temos que tornar socialmente inaceitável consumir esses animais. Eu acredito que nós vivemos em um mundo altamente visual. As imagens têm muito poder. Você pode entrar em uma sala com pessoas que falam 15 línguas diferentes, mas se mostrar uma foto, as pessoas sacam, elas entendem, tomando a sopa do ambientalismo. Tá aqui, ó, o depósito em Hong Kong, olha aí. Eu sugiro passarmos para a próxima proposta. A inclusão das espécies de raias no apêndice 2. Em nome da União Europeia e de seus Estados-membros e da Croácia, eu apoio a proposta para incluir a raia jamanta. A África do Sul, como Estado-membro, compartilha do apoio. A China não apoia a proposta. Obrigado, presidente. Entendido. Vamos nessa, então. Tá com cinto de segurança? Estou. Vamos virar à direita. Continua, continua. Isso. O que estão filmando no veículo? Ah, é só uma luz em cima do carro. O que estão documentando? Estamos filmando em áreas industriais. Por que áreas industriais? Os reflexos no carro ficam mais bonitos. É melhor vocês fazerem isso em outro lugar. E se a lugar, gente viu? filmasse a sua fumaça? Não. Isso não é fumaça. O que é, então? É vapor. Tudo bem se a gente filmar o vapor, então? Não. Eu quero que as pessoas entendam que nós somos a última geração que pode salvar esses animais. Nós não podemos contar com outra geração para nos salvar. É com a gente. Não temos um consenso. Resultados no telão, por favor. Isso. O único jeito de promover mudanças em uma comunidade remota como Lamaquera é apresentar uma alternativa. Com a vitória nas CITES, nós conseguimos colocar as raias na lista de proteção, o que levou à proibição nacional da pesca de raias jamanta em toda a Indonésia. Na verdade, agora é ilegal até machucar uma delas, e a pena pode ser de 1 ano de prisão. Essa lei abre novas possibilidades. Esse é o cinema. É, o projetor. E onde está o... Elétrico? O elétrico. Ah, tá. E no mundo do ambientalismo, essas pequenas oportunidades e essas pequenas portas que nós abrimos podem levar a grandes revelações. Vamos? Beleza. Se vai funcionar, esse é o próximo passo. Hari ini saya kalau nelayan, kalau hari ini kita tetap melakukan kegiatan itu saya agak pesimis untuk kalau masih agak mantah, malahan punah kan gitu. Itu yang kita tidak menginginkan seperti ini. Penangkapan manta ini harus kita kurangi. Ya, sehingga anak cucu kita ke depan bisa melihat itu bentuk manta itu seperti apa. Olá, povo de Lamaquera! Eles gostaram do telão. Eles queriam ver isso aqui. Né? Olha a nossa aldeia aí.
Nós queremos passar uma visão nova. Mostrar que os bichos que eles veem na água e enfiam uma lança é muito mais valioso vivo do que morto. A ideia de converter uma cultura de caça em uma cultura de turismo parece um desafio enorme no começo. Mas mostramos as histórias de sucesso que tivemos em outros locais. Lugares do mundo que tinham muito pouco e hoje estão crescendo. Essas crianças vão ser muito influenciadas por isso. Elas vão ser os guias do futuro. Nós só levamos a mensagem. O resto é com elas. Olha só que coisa linda. Ai, nossa. Nós podemos fazer isso. Com cada vez mais animais sendo extintos, nós precisamos de cada vez mais espíritos indomáveis. E precisamos que mais gente entenda que isso vale a pena. As pequenas escolhas que fazemos no dia a dia podem levar ao tipo de mundo que queremos no futuro. Um sacerdote japonês disse uma coisa que me marcou. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Muita gente cruza os braços e diz que estamos ferrados. Ou não faz diferença. Mas quer saber? Essa vela significa alguma coisa. Porque com essa vela, talvez outra pessoa com uma vela te encontre. E eu acho que é assim que os movimentos começam.
Versão brasileira, Vox Mundi.